para darmos início à cerimônia. Você começa, eu... Graças. Hein? Me dê. Você quer? Me dê. Eu deixo aqui embaixo. Podemos começar? Ok. Senhoras e senhores, boa tarde. Neste momento terá início o Seminário de Direito Processual Civil e a cerimônia em homenagem ao juiz federal Salomão Amaral Viana, promovidos pela Associação dos Juízes Federais da Bahia, por meio da Escola dos Juízes Federais da Bahia, em parceria com a direção do Foro da Seção Judiciária da Bahia. A conferência de abertura será proferida pelo ilustríssimo professor Fred Didier Júnior, apresentando o tema do que se ocupa um processualista. A segunda palestra desse seminário será apresentada pelo ilustríssimo professor Eduardo Sodré, que abordará o tema O Dever de Cooperação. O que devemos esperar de juízes e advogados? Anunciamos a excelentíssima senhora presidente da Associação dos Juízes Federais da Bahia, juíza federal, titular da 2ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Feira de Santana, Gabriela Macedo Ferreira, que acompanha o excelentíssimo senhor desembargador federal do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, Neide Barros Belo Filho, e o excelentíssimo senhor diretor do Foro da Seção Judiciária do Estado da Bahia, juiz federal Durval Carneiro Neto. Para compor a mesa diretora dos trabalhos,
Anunciamos o excelentíssimo senhor diretor da Escola dos Juízes Federais da Bahia, juiz federal titular da 11ª Vara Federal da Seção Judiciária da Bahia, Saulo José Casale Bahia. O excelentíssimo senhor juiz federal, ora aposentado, e professor Luiz Salomão Amaral Viana. E os ilustríssimos professores Fred Didier Júnior e Eduardo Sodré. Agradecemos as honrosas presenças dos excelentíssimos senhores e senhoras juízes federais da seção e subseções judiciárias da Bahia, servidores federais, advogados, senhoras e senhores. Destacamos também a presença do excelentíssimo senhor procurador-chefe adjunto do Ministério Público Federal da Bahia, doutor Cleiton Ricardo de Jesus Santos. Com a palavra, a excelentíssima senhora presidente da Associação dos Juízes Federais da Bahia, juíza federal Gabriela Macedo Ferreira. Bom dia a todos, senhoras e senhores. É com imensa alegria, a maior, desde que eu assumi a presidência da Associação de Juízes Federais da Bahia, grande incumbência, que dou as boas-vindas à cerimônia de homenagem ao meu querido colega, amigo, professor, Salomão Viana, por ocasião de sua aposentadoria. Espero que a emoção não me roube as palavras hoje, é um dia muito especial para mim, se não um dos mais especiais. E me sinto muito privilegiada por estar na presidência da associação, né, e ter a oportunidade de poder lhe falar algumas palavras que foram muito disputadas na tarde de hoje e com a qual poucos foram premiados. Salomão me inspirou a ser juíza federal. Foi meu professor desde o 2º semestre da Faculdade de Direito na Universidade Federal da Bahia. E por meio dos seus olhos eu me encantei, né, pelo direito e por tudo que aquele homem era. Eu queria ser como ele. Apenas isso, eu queria ser juíza federal, se Deus me permitisse. Queria dar a melhor solução aos problemas jurídicos, como ele fazia, realizar justiça, apaziguar conflitos e exercer um lindo papel na sociedade. E Salomão fazia isso não só de uma forma brilhante, não à toa ele foi médico, foi juiz estadual e professor antes de ser juiz federal, mas era um professor extremamente comprometido, rígido e, ao mesmo tempo, o mais gentil e atencioso. Muitos anos depois, estou aqui, feliz, realizada profissionalmente como juíza federal, e lhe atribuo muito disso. E uma vez juíza, tive o prazer de conhecer um colega vocacionado, amado por todos, como esse auditório mostra, né, lotado, sempre que ele está aqui, sempre que ele vai falar, solícito e disposto a compartilhar, dono de um dos maiores corações que eu conheci, e por quem continuo e sempre serei encantada. Você merece, meu querido, todas as manifestações de amor que receberá nesse dia de hoje, e carinho que lhe serão dirigidos, meu amado e eterno professor. E por isso buscamos lhe oferecer hoje a melhor homenagem. Os melhores professores de processo desse país, né, estão aqui para fazer um seminário na sua área, em Direito Processual Civil. Teremos uma apresentação belíssima do coral, manifestações de carinho e muitas outras surpresas que te aguardam. Eu não posso tomar, né, a cena, né, então é uma fala breve. Cumprimento os integrantes da mesa, o meu excelentíssimo desembargador Ney Belo, queridíssimo amigo maranhense, sempre muito gentil e carinhoso, que tanto me acolheu no Maranhão, na minha primeira lotação. Um dos juízes mais adoráveis que já conheci. Cumprimento o nosso estimável e combatível, Durval, diretor do foro, que sempre nos apoia aqui na JUFBA. Meu querido professor Fred, que aceitou prontamente esse convite, né, sempre com a simplicidade que lhe marca a sua grandeza, apesar de ser aí um dos maiores do Brasil.
Meu querido amigo e irmão Eduardo Sodré, né, meu primeiro chefe, que me ensinou a escrever, é uma honra imenso tê-lo aqui. E meu queridíssimo companheiro de associação, super combativo, melhor parceiro, Saulo Casale. Passo-lhe a palavra para dar início à primeira parte dessa homenagem organizada, preparada com muito carinho por todos os juízes federais que participaram, né, sobretudo a diretoria da JUFBA. Bem, é uma alegria muito grande da Escola de Juízes Federais da Bahia, JUFBA, que é um órgão da JUFBA, Associação dos Juízes Federais da Bahia, poder promover um seminário e contar com esta presença tão significativa, tão maciça, de admiradores, de nosso colega Salomão Viana, admiradores do magistrado, que encerrou 33 anos de ofício de fé na magistratura, 4 deles na Justiça Estadual, onde fomos companheiros de concurso em 1990, e 29, quase 30 anos aqui na Magistratura Federal, onde ele granjeou a admiração de todos os colegas, todos os advogados, todos os servidores, todos os profissionais de tantas procuradorias e órgãos, empresas públicas, e que trazem hoje esse reconhecimento. Isso aqui é praticamente uma demonstração do apreço, do carinho, da estima de todos ao nosso Salomão Viana, que se comportou em todos esses anos, exercendo a profissão de fé de magistrado com seriedade, competência, busca da justiça, cordialidade, e essas características certamente impregnaram esta atuação aqui. Agora ele parte para outros horizontes de atividade, inclusive, fora da magistratura, e nós queremos aqui comemorar com ele essa passagem tão frutífera por todos esses anos aqui. E fazendo no melhor estilo, com um seminário acadêmico, um seminário jurídico sobre processo civil, convidando não só 2 das maiores personalidades do direito processual civil do país, o professor Fred Dias Júnior, o professor Eduardo Sodré, e que, além disto, são também pessoas ligadas ao nosso homenageado de hoje, ao professor Salomão Viana, são amigos de longa data, e que não poderiam estar ausentes hoje aqui dessa efeméride, desta comemoração que estamos fazendo aqui. Eu quero também ser bastante breve, passar a palavra inicialmente para a conferência de abertura ao nosso professor Fred Dias Júnior, professor titular da Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia, mestre, doutor, pós-doutor pela Universidade de Lisboa, livre docente pela USP, advogado, que vai falar sobre o dever de cooperação que devemos esperar de juízes e advogados. 15 minutos, porque nós queremos aqui, digamos assim, adotar o estilo de mensagens diretas, professor Fred. E depois o professor Eduardo Lima Sodré, professor adjunto de Direito Processual Civil da Universidade Federal da Bahia, mestre em Direito Público pela Universidade Federal da Bahia, advogado, sócio efetivo do Instituto dos Advogados da Bahia, titular da cadeira 38 da Academia de Letras Jurídicas da Bahia, a qual também pertence o colega Fred, e quero agradecer mais uma vez a imensa participação de desembargadores. Aqui temos o desembargador Ney Belo, desembargadora Nilza Reis, aqui ex-desembargadores, desembargador Cândido ali presente, tantos advogados e colegas, desembargador Cássio. Eu seria injusto se começasse a tentar nomear aqui tantos que vieram aqui participar. Eu vou me calar aqui, dar a palavra imediatamente ao professor Fred Dias, com a palavra. Muito boa tarde, saudar a mesa, em nome dos professores, amigos e autoridades, Durval, Saulo, Salomão, Gabriela, Eduardo, meu amigo Ney Belo, representando o TRF1. Muito bom, não sabia que vinha, prazer imenso revê-lo, que é professor da Federal do Maranhão e da UNB, né, e amigo da Bahia.
como se pode ver com a vinda dele para cá. Saudar os amigos e amigas aqui presentes. Me permitam fazer uma reminiscência, e eu fiz questão de falar a palavra reminiscência como uma homenagem ao homenageado, que gosta de palavras assim, e eu aprendi reminiscência com ele quando eu era aluno. Então, quero fazer uma reminiscência, me permitam, vocês vão entender por quê. Em 2021, eu me submeti à promoção para ser professor titular na universidade. Para ser professor titular, tem alguma das opções, fazer um memorial de sua vida acadêmica, né? E eu me predispus a fazer esse memorial, fiquei 2 anos escrevendo, fiz um memorial que está na rede, quem quiser ler depois leia, chama-se Sobre Academia, Memória e Imaginação, uma vida em processo. Nesse memorial, eu falei memória e imaginação, um pedaço dele é sobre imaginação, não é só para trás, é para frente. Eu me predispus a falar sobre o tema da minha palestra, do que se ocupa um processualista, é um item do meu memorial, é o item final do memorial, em que eu tentava apresentar uma contribuição do que nós, da comunidade processualista, daquilo que nos deveríamos ocupar. E fiz um esboço de texto, depois virou até ser publicado, e é sobre ele que eu vou falar. Então, puxei meu memorial para dizer que o tema que eu vou falar está no memorial. Só que nesse memorial, eu também tinha falado da memória, para trás. E eu resolvi contar um pouco da minha história, desde aluno, passando pela vida de professor. E resolvi que a história seria contada a partir dos encontros fundamentais da minha vida. Então, eu faria uma história a partir das pessoas que eu encontrei. E selecionei as pessoas em momentos específicos. Na página 27 do memorial, e como eu disse, está na rede, depois vocês leiam, consta o seguinte trecho que eu gostaria que vocês me dessem a licença para eu poder ler. O trecho que está do meu memorial apresentado à Universidade Federal da Bahia. Página 27, letra C, Salomão Viana. Matriculei-me no 2º semestre de 1995, na disciplina Prática Forense 1. Ainda não havia começado a estagiar. Minha experiência prática era nenhuma. Ouvia falar de um professor, então substituto, tido como sisudo, pontual e rigoroso. Salomão Viana. Nessa época, a disciplina era cursada junto ao SAJU, a Extensão Universitária Estudantil dos alunos da faculdade. Tínhamos que lidar com casos forenses reais, 2 por semestre. Vieram para mim um divórcio litigioso e uma ação possessória. Foram as 2 primeiras petições iniciais que minutei. A ação possessória merece atenção especial. Apresentei o primeiro esboço ao professor, que o devolveu, meticulosamente examinado, com a franqueza com a qual, tempos depois, me acostumaria. Era imprestável. Entre aspas. Era imprestável, entrar entre aspas, porque foi a frase que ele me falou. Era imprestável. Apontou-me os defeitos e vaticinou também uma palavra em homenagem a ele, e vaticinou que, daquele jeito, não teria um bom futuro. Deu-me prazo para fazê-la novamente, partindo do zero. 1 ou 2 semanas depois, trago a nova petição. O professor, na semana seguinte, pede para conversar comigo pessoalmente. Abre aspas. A pessoa que fez o primeiro esboço não é a mesma que elaborou esta peça. Fecha aspas. Assimilei como elogio. E era. Nascia, então, uma sólida e duradoura amizade. Dali a 4 anos, começaria a advogar. Lembro perfeitamente quando, preparando a primeira petição inicial, as lições de esmero estético, rigor vernacular e precisão técnica que me haviam sido passadas foram fundamentais. A flecha lançada pelo mestre acabava de atingir seu alvo. Tentei levar para o início da minha vida docente a qualidade didática e gráfica, tipos de fonte, usos de tabelas e sombreamentos, etc., dos materiais de ensino que Salomão nos passava.
fora o exemplo de que seria possível ser um professor substituto com extrema seriedade. Anos depois, tornei-me orientador de sua filha, Isadora, que está aqui presente. Apresentei seu livro com Pablo Stolze e ele prefaciou um livro meu. E agora eu estou aqui. Esse aqui, na segunda edição do Memorial vai estar. E agora eu estou aqui. Fonte de inspiração para o magistério e de conhecimentos para o estágio que começaria em meados daquele semestre. Salomão Viana é mais um laço acadêmico atado com força, amizade e carinho. Muito obrigado, meu mestre. E isso aqui é para você. Feita a reminiscência, vamos para o objeto da minha exposição, que vai ter que ser abreviado por conta do tempo. Existe uma abordagem clássica sobre o objeto de preocupação de um processualista. Essa abordagem clássica identifica os elementos desse conjunto, desse objeto, né? O estudo das normas processuais, evidentemente, portanto, uma dimensão normativa. O estudo dos profissionais do processo, juízes, advogados e membros do Ministério Público, da Defensoria Pública. Basta pegar os livros antigos de processo, sempre vai ter um capítulo do juiz, um capítulo do advogado, um capítulo do Ministério Público, que era assim que se estudava o processo. Então, as normas, os sujeitos profissionais, então vamos chamar aí de dimensão da participação, e a terceira dimensão é a dimensão institucional, que é estudar a instituição Poder Judiciário. Portanto, estudar uma perspectiva administrativa ou institucional. Então, tanto que os livros mais antigos têm um capítulo da organização judiciária, por exemplo, do modo como o Poder Judiciário se organiza. Essa visão, que é bem tradicional, me parece que merece uma revisão. Revisão em dois sentidos. Num primeiro sentido, me parece que é preciso a gente avançar para mais dois outros elementos que compõem esse objeto. Quer dizer, além da dimensão normativa, da dimensão da participação e da dimensão institucional do estudo de um processualista, precisamos acrescentar dois outros elementos. Primeiro, nenhum processualista hoje pode ignorar que o sistema de solução de problemas jurídicos é composto por variadas portas de acesso à justiça, e que o judiciário é a mais conhecida, a mais importante, mas não é a única. Um processualista hoje tem que compreender o modo como o judiciário se relaciona com essas diversas portas e o modo como os problemas jurídicos são resolvidos para além da jurisdição. Ser processualista não é só estudar a jurisdição. Ser processualista é compreender como os métodos de solução de problemas jurídicos e os lugares onde os problemas jurídicos podem ser resolvidos. Portanto, as portas e os métodos. As portas e os métodos. Então, um processualista tem que estudar autotutela, um processualista tem que estudar autocomposição, tem que estudar a execução extrajudicial, tem que compreender o processo administrativo, tem que compreender o processo arbitral, tem que compreender o processo perante as agências reguladoras, perante os tribunais administrativos. Portanto, é um universo para além do judiciário, em termos de porta, e para além da jurisdição, em termos de modo. Não é por acaso que o CPC menciona em diversas passagens as serventias extrajudiciais, que são portas, o Tribunal Marítimo, a arbitragem, agências reguladoras, todas elas mencionadas no CPC, portanto, portas distintas do judiciário. Não é por acaso que o CPC menciona outros modos de solução de conflito para além da jurisdição, inclusive estabelecendo em um dispositivo que é pouco divulgado, mas muito importante, que é o parágrafo 3º do artigo 3º do CPC, portanto, norma fundamental, que, no Brasil, o modo prioritário de solução de problemas não é a jurisdição, é a autocomposição. Então, um código de processo que diz no artigo 3º, como norma fundamental, que o mais importante no direito brasileiro é que os problemas sejam resolvidos por autocomposição e não por jurisdição, já muda radicalmente a chave com a qual o processualista deve abrir as portas do conhecimento na sua área. O segundo objeto, eu vou falar rapidamente porque não dá tempo. O segundo objeto deve ser aditado ao objeto de estudo é
aquilo que eu vou chamar de dimensão epistemológica. Porque um processualista tem que se preocupar com o ensino do direito processual. Portanto, o ensino tem que ser objeto de preocupação. Pensar como ensinar a disciplina, sobretudo num contexto como esse, com múltiplas portas e múltiplos modos. Se a gente for pegar o modo como se ensinar, por exemplo, como eu aprendi processo, não dá mais, nem roda, é um software que não roda mais. Você tem que resetar e fazer um outro programa mental e, portanto, também curricular dessa disciplina. Mas o processualista também tem que se preocupar com a própria doutrina. Pensar a doutrina é uma coisa curiosa. A gente não costuma colocar a doutrina como objeto da nossa reflexão. A gente vê a doutrina como produtora de reflexão. Tudo bem. Mas a gente tem que pensar a doutrina. Colocar o pensamento como objeto do nosso pensamento. Pensar o pensamento. Pensar como se produz as condições sociais da produção, as condições de gênero da produção, as condições de raça da produção. Por que, por exemplo, há tão poucos processualistas negros? Essa é uma pergunta que eu tenho me feito com Paula Sarno, que lidera comigo um grupo de pesquisa na UFBA, que a gente não sabe responder, a gente não consegue nem ter hipótese para isso. A gente tem até algumas, mas são hipóteses que a gente precisa comprovar. A gente fez um edital no nosso grupo de pesquisa, Salomão e Eduardo são do grupo de pesquisa, para só para alunos negros serem nossos orientandos. Um edital só para a população negra. Só 7 se habilitaram. Os 7 se habilitaram para ser orientandos nossos. Então, é uma investigação sobre a doutrina. É colocar a doutrina como objeto de reflexão. Então, eu acrescentaria esse 5º elemento, que é um elemento fundamental. Só que eu disse que o objeto de investigação do processualista, ele tem que ser aditado, portanto, com essas 2 frentes novas, e tem que ser revisado. Agora vamos para a parte da revisão. Qual é a parte da revisão dos elementos clássicos? Primeiro, temos que revisar a dimensão da participação. Não tem o maior cabimento a gente focar o estudo apenas nos sujeitos profissionais do processo, apenas no advogado, no juiz, MP e defensoria pública. O litigante é um sujeito fundamental para ser estudado. O litigante. Não é o advogado, é o litigante. Pensar a litigância repetitiva, pensar a litigância predatória, por exemplo, tema da moda. Todo mundo aqui sabe disso. Ontem começou a ser julgado no STJ um repetitivo sobre o assunto. O CNJ já tem recomendação sobre litigância predatória. Vocês, juízes federais, lidam com isso a todo momento. Como é que a gente vai pensar na litigância predatória, objeto de reflexão óbvia de um processualista? Óbvia. Se nós não investigarmos ou pensarmos sobre o litigante, não é só sobre o advogado. Portanto, tem que sair da dimensão processual, da dimensão profissional apenas. É pensar no litigante habitual, é pensar no litigante vulnerável. Como é que você pode hoje pensar seriamente, estudar seriamente o processo, se você não consegue imaginar que a dogmática do processo tem que ser ajustada à vulnerabilidade? Ou melhor, vou refazer a minha frase. A dogmática do processo tem que ser reajustada às vulnerabilidades, que são muitas, inúmeras, que merecem tratamento dogmático específico. Não é por acaso, aliás, que o CNJ está atento e tem um conjunto de regulamentação sobre processo de vulneráveis muito impressionante. Muito impressionante. Então, essa é a primeira revisão da dimensão da participação. Na dimensão normativa, também tem uma necessidade de a gente rever aqui um ponto. Não adianta, o processualista não pode apenas se preocupar em estudar as normas do processo. Por quê? Porque, no caso da jurisdição especificamente, a decisão judicial, ela é a um só tempo uma norma jurídica do caso e é uma norma do precedente. Quer dizer, ela produz precedente e produz coisa julgada. São 2 tipos de normas diferentes, coisa julgada e precedente. Como é que um processualista hoje consegue avançar seriamente se ele não sabe bem teoria da interpretação e teoria das fontes do direito? Não é por acaso, meus caros, não é por acaso que aconteceu um fenômeno no Brasil, curiosíssimo no mundo. No mundo. Teoria dos precedentes judiciais no Brasil é assunto de processualista. É o único lugar do mundo que se assunto de processualista. Único. Todos os outros lugares do mundo, quem estuda precedente é teórico do direito, filósofo do direito. No Brasil, calhou de ser um tema de processualista, embora haja, claro, teóricos que estudaram. Mas se vocês forem pegar, como Thomas Bustamante, como Lênin Streck,
Mas se vocês pegarem o maior número de trabalhos escritos e a doutrina que mais influenciou os tribunais sob precedência, é uma doutrina feita por processualistas, que se preocuparam em estudar a teoria das fontes, que é um assunto antigo, mas muito importante, e teoria da interpretação. Não há hoje um livro de processo, sério, mesmo didático, que não tenha considerações muito profundas sobre teoria das fontes e teoria da interpretação. Não é por acaso também que o artigo 926 do CPC, que é um artigo de sobredireito, está no CPC, mas é de sobredireito, fala em deveres dos tribunais de observância da integridade e da coerência do ordenamento jurídico. Deveres de integridade e deveres de coerência. Para você compreender a letra do 926, só compreender o que está escrito ali, você tem que ter uma bagagem de teoria das fontes e teoria da norma, teoria das fontes e teoria da interpretação. Então, é preciso revisar essa parte esse pedaço da parte da normativo e não achar que processualista é quem sabe direito processual. Isso é um equívoco grosseiro que a gente não pode cometer. Embora o processualista deva saber direito processual, mas imaginar que basta saber direito processual para ser processualista é que é o problema. E, finalmente, a dimensão institucional. A dimensão institucional. O que é que tem que ser revisado aqui? Quando se estudava classicamente a dimensão judiciária da coisa, se estudava de uma maneira, perspectiva estática. Era quase que uma reportagem sobre o modo como, uma descrição sobre o modo como o judiciário se organiza. Não dá para pensar só estaticamente a dimensão judiciária. É preciso pensar a dimensão judiciária também em suas relações, em suas interações, tanto do ponto de vista dinâmico, em suas interações intestinas e interações para fora. Ou seja, é preciso pensar como o judiciário interage entre os seus ramos e entre seus órgãos, tanto uma interação intrajudiciária, e aí o assunto cooperação judiciária é inafastável, e não é por acaso que o CNJ tem recomendação determinando que escolas da magistratura promovam cursos de cooperação judiciária. Portanto, pensar a administração judiciária por uma perspectiva dinâmica intrajudiciária, mas também pensar as relações entre o judiciário e os entes não judiciários. Portanto, cooperação interinstitucional. Uma dimensão fundamental hoje em dia. Os senhores sabem que, por volta de um mês, o STJ fez uma cooperação judiciária com a Advocacia Pública Federal que impactou em milhares de processos a menos no STJ. Como é que um processualista não vai se preocupar com esse tipo de coisa? Que é uma dimensão institucional? Mas é uma dimensão institucional dinâmica. E não é dinâmica só para dentro do judiciário, é dinâmica para fora. Como o judiciário, como, digamos assim, grande órgão de administração da justiça no Brasil, se relaciona com outros sujeitos do sistema de administração de justiça para que, no final das contas, o sistema funcione melhor. Então, também é preciso dar uma atualizada na clássica dimensão institucional objeto de investigação do processualista. Então, é isso. Daqueles três objetos clássicos, normativo, participação institucional, é preciso revisar cada um deles, portanto, atualizá-los, todos merecem revisão, agregar outros elementos, outras abordagens, e acrescentar novos dois. A dimensão das outras portas de acesso à justiça e dos outros modos de solução, e a dimensão epistemológica que envolve o estudo do pensamento e do ensino do direito processual. Eram essas as minhas considerações. Falei rapidamente para dar tempo e tentar cumprir o meu prazo. Salomão, meu amigo, meu querido, meu mestre, isso aqui tudo é para você e receba a minha palestra como um beijo. Antes de dar a palavra a Eduardo Sodré, registrar a presença aqui de professores da Universidade Federal da Bahia que vieram prestigiar o Salomão Viana, o mestre de todos nós, professor Thomas Bacelar, aqui presente, professor Fernando Santana, vejo ali Rodrigo Moraes, vejo João Glicério, vejo o nosso Francisco Bertino, e desculpem qualquer omissão, Fernando Santana, já tinha falado ali, Nilza Reis também, né, aqui por dupla razão, aqui também presente entre nós, professora Cíntia está ali também presente, professor Paulo Pimenta ali presente,
pela Universidade Federal e pela Justiça, né? Professor Dirle ali também presente. Eu não vou continuar nominando, porque eu vou falhar, vou esquecer. Com a palavra, nosso professor Eduardo Sodré, por favor. Boa tarde a todos. Eu prefiro falar de pé por dupla razão. Primeiro, é um hábito que eu adquiri. Segundo, é uma forma de ser breve. Falando de pé, se cansa mais rápido. Registro a minha enorme satisfação de estar hoje aqui presente, vendo esse auditório cheio, numa homenagem merecidíssima ao professor Salomão Viana. Correndo os olhos pelo auditório, aqui vejo magistrados, vejo advogados, serventuários da Justiça, membros do Ministério Público, professores de diversas faculdades. Faço especial registro da presença do professor de todos nós, professor Thomas Bacelar. Não há aqui que não tenha sido direto ou indiretamente aluno do professor Thomas. Eu tive a honra de ser aluno direto. Os mais novos são alunos indiretos, porque alunos dos seus alunos. Professor Thomas, é sempre um prazer revê-lo aqui em qualquer evento jurídico, aqui nesse evento. Estudantes, muitos alunos meus da faculdade, alunos outros, enfim, demais senhores, demais senhoras. É com alegria que ocupo essa tribuna, isso eu já disse, e antes de tratar diretamente do tema, gostaria de fazer alguns breves registros. Primeiro, emociona-me muito aqui estar. Eu não posso esquecer, e devo registrar, que foi nesse prédio, no âmbito da Justiça Federal, que tive os meus primeiros contatos com o direito, em seus aspectos práticos. Aqui, há pouco mais de 26 anos, ainda cursando o 5º semestre do curso de Direito, dei os meus primeiros passos na carreira jurídica na condição de estagiário. Estagiário, co-estagiário, colega de estágio do professor Fred, na 5ª Vara Federal. Me emociona muito aqui retornar, Ana Carla, Rosana. Tudo isso começou, pelo menos para mim, tudo começou aqui na Justiça Federal, sob a orientação de doutora Cíntia, minha chefe aqui na Justiça, a quem tenho muito carinho. Honra-me, e esse é o segundo ponto, o imerecido exercício da função de palestrante. Trata-se de homenagem ao professor Salomão Viana, que foi meu professor na época de graduação e, sem qualquer solução de continuidade, continua a sê-lo nos dias atuais. Salomão é mais do que um querido amigo, é mais do que um grande mestre, é um irmão com o qual a vida me presenteou. Terceiro, alegra-me ver todos vocês aqui nesse auditório. A presença de todos vocês atesta um fato notório. O nosso homenageado, Salomão Viana, é uma pessoa extremamente querida por muitos. E esse notório bem-querer não decorre de nenhum favor, de nenhuma formalidade ou de comportamento gracioso. Ao contrário, é consequência direta e inevitável de uma trajetória profissional retilínea, honrada, zelosa, de mais de 35 anos, com destaque para quase 3 décadas de exercício na magistratura federal. E, por fim, quarto ponto, me permitam ser franco. Não há razões, nem seria conveniente, que essa exposição se estenda muito no tempo, como me orientou o meu professor e também meu chefe aqui na Justiça, doutor Saulo. Se, por um lado, não possuo qualificação que justifique que eu lhes ministre qualquer aula, por outro lado, nosso objetivo principal não é esse. Aqui estamos, primordialmente, para demonstrar o carinho e a afeição que nutrimos pelo nosso homenageado Salomão Viana. Serei, portanto, breve, objetivo e direto. O objetivo da minha exposição será apenas e exclusivamente tentar responder uma única pergunta. Em um processo cooperativo, o que devemos esperar de juízes e advogados? Sabemos que, em uma visão individualista e tradicional, própria do século passado, o processo civil possuía características e se desenvolvia por meio de um sistema eminentemente adversarial. Como ensina o professor Fred, em seus muitos livros, no modelo adversarial, o processo assume caracteres de competição e de disputa. Ele desenvolve-se como se fosse um autêntico conflito entre dois adversários, diante de um órgão jurisdicional relativamente passivo, cuja principal função seria de decidir.
Em um modelo processual adversarial, embora, indubitavelmente, existam limites éticos a serem observados pelas partes, eles não são suficientemente estreitos, nem são rígidos, possibilitando-se a vista do comportamento passivo exigido do magistrado, que muitas vezes os interesses individuais das partes se sobreponham ao objetivo de concretização da justiça. O modelo adversarial, por múltiplas razões, dentre as quais as aqui já expostas, não é aquele que melhor se coaduna com o Estado democrático de direito. Por isso, ele não é atualmente adotado pelo nosso ordenamento jurídico. O Código de Processo Civil de 2015, em contraposição ao sistema adversarial, elegeu o sistema processual cooperativo, que é expressamente previsto no seu artigo 6º. Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito efetiva. No sistema cooperativo, que se contrapõe, portanto, ao sistema adversarial, conforme pontua Daniel Michero, o processo é pautado pelo diálogo judiciário, pela cooperação e pela lealdade das pessoas. Trata-se de um processo no qual se maximiza a exigência ética na conduta das partes e em que o magistrado exerce um papel ativo na busca da concretização da justiça. Em nossa doutrina, senhoras e senhores, muito se escreve acerca dos deveres recíprocos das partes e dos seus advogados no sistema processual cooperativo. Trata-se, com frequência, da necessidade do juiz, nesse sistema processual, adotar posturas ativas, distanciando-se sem perda da imparcialidade ou da neutralidade. Muito pouco, todavia, se tem falado acerca das relações entre advogados e magistrados no sistema processual cooperativo. É, então, sobre esse tema que desejo tecer brevíssimas considerações. Volto a questionar. Em um processo cooperativo, o que devemos esperar de juízes e advogados? Atuo no foro como advogado militante de forma ininterrupta e contínua há mais de 23 anos. E atualmente vejo, no que se refere a esse ponto, infelizmente, um quadro que não me agrada. Ao longo desses 23 anos, testemunhei um gradativo distanciamento e um notável estremecimento das relações entre magistratura e advocacia. Talvez o aumento exponencial, tanto do número de processos como do número de advogados, com a perda da pessoalidade no trato profissional, talvez a adoção do processo eletrônico, a utilização de novas tecnologias, com a realização de audiências e atendimentos por videoconferência, talvez tudo isso tenha contribuído para o aumento do distanciamento e mesmo para a deteriorização das relações entre magistratura e advocacia. Mas não me parece, senhores, que essas sejam as únicas razões desse fenômeno. Sim, elas não são suficientes para que, em muitos casos, juízes e advogados, que deveriam atuar processualmente de forma cooperativa, se portem como se adversários fossem. Não pode haver o encastelamento de magistrados. Não são admissíveis comportamentos prepotentes de juízes, nem a recusa deles de interação com as partes e mesmo de trato com os advogados. De igual maneira, não devem os advogados adotar comportamentos melindrosos, como muitas vezes o fazem. Não devem invocar prerrogativas, muito menos pseudo-prerrogativas, como meio de concretização de comportamentos arrogantes ou justificação de comportamentos equivocados. Se assim procederem juízes e advogados, na contramão da adoção de um sistema processual cooperativo, estarão eles restaurando um estranho, penoso, injustificado e improdutivo processo adversarial. Um anacrônico processo adversarial do qual não se extraem ganhos de qualquer espécie, mas somente prejuízos. Não somente prejuízos na busca da concretização da justiça, inclusive com perda evidente de eficiência processual, mas também prejuízos emocionais e desgastes de relações pessoais. Nunca devemos esquecer de que, antes de sermos advogados, juízes, defensores públicos, membros do Ministério Público, serventuários da Justiça, somos pessoas, somos seres humanos. Hoje, exercemos funções. Muitos de nós que aqui hoje estão exercem funções importantíssimas, mas lembremos, essas funções não são eternas. Nesse plano material, tudo é efêmero, e ao final, o que fica é apenas o produto das relações interpessoais. Acredito que a riqueza do ser humano não está no patrimônio material que reuniu,
não está nos bens que amealhou, nem no poder que possa exercer. A riqueza do homem está nas amizades que construiu, no respeito e na distinção que conquistou perante os seus semelhantes. A maior riqueza do homem não está nos bens econômicos, mas sim é imaterial, ela é espiritual. Hoje, meus amigos, aqui estamos para homenagear um ser humano de insuperável riqueza no plano espiritual. Salomão Viana, ao longo de uma trajetória profissional retilínea, honrada, zelosa, durante mais de 35 anos, com relevo para quase 3 décadas de profícuo exercício da magistratura federal, fez inúmeros amigos, conquistou a admiração e o respeito de toda a nossa comunidade jurídica, com destaque no que se refere a advogados e magistrados. Em sua trajetória como magistrado, Salomão Viana se distinguiu de forma ímpar. Embora fatos notórios dispensem prova, diz isso o artigo 334 do Código de Processo Civil, não posso deixar de consignar que a presença de todos nós, hoje, aqui nesse auditório que nunca vi tão lotado, é a maior prova do que acabo de afirmar. A riqueza espiritual de Salomão Viana é produto de suas múltiplas qualidades, sejam as pessoais, como o ser humano excepcional que é, sejam técnicas que lhe tornaram um profissional de direito de capacitação ímpar. Ouso, contudo, afirmar que a riqueza espiritual do nosso homenageado também foi construída ao longo de anos de condução de milhares de processos mediante a adoção de um refinado e evoluído sistema cooperativo. É palmar lição, extraível de qualquer livro de teoria geral, que os processos judiciais correspondem às relações jurídicas. E os processos, essas relações jurídicas, conduzidos por Salomão Viana, possuem claras notas de distinção. São processos cooperativos. São relações jurídicas construídas com forte arrimo constitucional e, portanto, democráticos, com observância absoluta e intransigente de um contraditório, tanto no seu aspecto formal como no seu aspecto material. Nos incontáveis processos conduzidos por Salomão Viana ao longo de mais de 30 anos de profícuo exercício da magistratura, inicialmente estadual e depois federal, advogados, membros do Ministério Público, juízes, defensores públicos e serventuários da Justiça nunca foram adversários. Ao contrário disso, neles, até mesmo pela força e lição do exemplo de um bom juiz, foram instados a atuar de forma cooperativa. E afirmo que, a partir dessas atuações harmônicas e cooperativas, em relações jurídico-processuais múltiplas, foram sendo construídas e fortalecidas incontáveis, profícuas e estreitas relações pessoais. Muitos de nós aqui hoje estamos em razão dessas relações pessoais. Muitos dos valiosíssimos legados deixados pelo magistrado Salomão Viana estão nos exemplos de condução processual cooperativa. Salomão Viana foi um juiz merecedor de todas as homenagens que possamos lhe prestar. E todas as homenagens que possamos lhe prestar ainda serão sempre poucas e insuficientes. Finalizo minha fala com a derradeira observação. Nos últimos dias, inclusive nesse prédio, tenho visto no semblante de muitos juízes e de muitos advogados, alguns inclusive aqui presentes hoje, certa tristeza e claro desalento. Inquiridos falam-me de um sentimento de perda. Em alguns deles, nos quais essa percepção de perda é mais profunda, chego a enxergar algo próximo de uma sensação de orfandade. Advogados, com pesar, falam da perda de um excelente e insubstituível juiz. Juízes reportam a perda de um dos seus mais queridos e admirados colegas. Um magistrado, inclusive, recentemente chegou a me dizer, com essas palavras, ter perdido a sua maior referência na magistratura. Afirmo, senhores e senhoras, não haver motivos para tristeza, não há motivos para pesar, não há motivo para luto. Não há perdas com a aposentadoria de Salomão Viana. Talvez existam até mesmo ganhos. Alegra-me dizer, e muitos de vocês disso já sabem, que com a sua merecida aposentadoria, Salomão Viana retornará ao exercício da advocacia. Meus senhores, minhas senhoras, em um modelo processual cooperativo, o retorno de um excepcional advogado às lidas forenses somente trará benefícios de toda a ordem à administração da justiça. Com o retorno de Salomão Viana à advocacia,
continuaremos todos a usufruir dos benefícios de uma profícua e salutar convivência com um profissional excepcional e com um ser humano admirável. Se aceitarmos e implementarmos um modelo processual verdadeiramente cooperativo, se compreendermos que todos nós, advogados, defensores públicos, juízes, membros do Ministério Público e serventuários da Justiça, somos colegas e que trabalhamos juntos em busca de um objetivo comum e único, a consecução da justiça, enxergaremos e poderemos contabilizar os ganhos decorrentes da aposentadoria do nosso querido homenageado, bem assim do seu retorno à advocacia. Guardemos todos, no fundo dos nossos corações, as lembranças do excepcional juiz que foi Salomão Viana. E que Deus proteja e abençoe o nosso querido e admirado amigo Salomão Viana na jornada que ora ele reinicia na advocacia. Muito obrigado. Caros Fred Dier Júnior, caros Eduardo Sodré, tenham certeza que abrilhantaram esta data de hoje, este seminário e esta homenagem ao nosso Salomão. Realmente, como destacou o Eduardo, o auditório transborda, né? Familiares aqui presentes, eu destacaria aqui João Lucas Adoro, os filhos, servidores, destacaria ali Renata, e professores da UFBA, eu não mencionei ainda, o professor Edivaldo Brito, aqui presente, Gamil Foppel, Eurideste, o próprio nosso diretor do foro, o professor Durval, também aqui do lado, eu não comentei, o professor Ney, da UNB. Eu queria, então, passar a palavra à presidente da Associação de Juízes Federais da Bahia e presidente da mesa, doutora Gabriela. Dou por encerrada, então, essa primeira parte da nossa homenagem, a parte científica. Vamos desconstituir a mesa para a apresentação do nosso coral, tá, da Justiça Federal. E retornaremos para a cerimônia de homenagens. Agradeço aos nossos palestrantes queridos, excelentes, maravilhosos, que aceitaram o nosso convite.